Olá! Neste vídeo vamos apresentar a importância dos indicadores econômicos na gestão empresarial e o IPER, que é o Índice de Performance Econômica das Regiões do Estado de Santa Catarina. No primeiro momento vamos abordar então o que é indicadores econômicos, para que ele serve na sua empresa, como você pode utilizar nas suas decisões estratégicas e depois vamos apresentar o que é o Índice de Performance Econômica e como você, empresário, poderá utilizar na estratégia do seu negócio. Então vamos lá. A importância dos indicadores econômicos na gestão empresarial e o Índice de Performance Econômica das Regiões de Santa Catarina, o IPER Santa Catarina. Primeiro que a gente tem que perguntar é por quê? Por que eu vou entender para que eu vou no meu negócio aqui entender de economia, de indicadores econômicos? Porque a gente já parte do pressuposto que pequenas modificações na economia de um país podem impactar drasticamente a vida das pessoas e das empresas, sendo elas para o lado positivo, assim como para o lado negativo. Por isso, então, é fundamental para você que tem um negócio, né, ter essa ciência, ter esse conhecimento dos principais indicadores econômicos. E para que servem, na verdade? Os indicadores econômicos eles buscam revelar a realidade atual e indicar tendências futuras no campo econômico. Então, tudo que ocorre no que nós abordamos ali acima, nessas modificações, os indicadores econômicos às vezes conseguem, então, boa parte deles consegue capturar, então, estas modificações, ver o que foi realmente impactado e tentar e traçar já tendências futuras a partir dos próprios indicadores. E os benefícios com isso? Você empresário, o que eu ganho com isso? Ao acompanhar as mudanças nos indicadores, você mantém o seu negócio atualizado e preparado para enfrentar as novas tendências do mercado e principalmente no seu segmento. Então, por exemplo, eu citei aqui o comércio e a taxa de desemprego. Sabemos que o comércio ele está muito vinculado ao consumo das pessoas, das famílias, e a taxa de desemprego muito relacionado ao que essas famílias ou que as pessoas terão de renda para consumir. Então, se você tem uma taxa de desemprego muito alta no país, ela é condicionante para que as vendas sejam um pouco mais difíceis. Ao passo que um aumento no emprego, as pessoas começam a ter mais renda e, portanto, impactam, em última análise, o volume de vendas do comércio. Dentre estes, vários indicadores, nós podemos citar os principais. Nós temos no campo da atividade econômica o nosso famoso PIB, temos produção industrial, vendas do comércio, então já falar de preços, no nível de preço geral da economia, principal indicador utilizado para isso, o IPCA, o IGPM, o INPC, são todos os indicadores que tentam de alguma forma identificar o nível de preços. Juros, a principal taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, o spread bancário, que é a diferença entre esta taxa Selic, em última análise, com relação ao que os bancos praticam nas modalidades que hoje disponibilizadas no crédito. O setor externo, a gente fala do câmbio, o quanto o câmbio ele impacta diretamente a vida das pessoas, dos negócios. A balança comercial, onde você tem aí tudo que o país transaciona de bens e serviços com relação ao resto do mundo, e a balança de pagamentos, onde entra já tudo que o país transaciona com o resto do mundo, incluindo renda, capitais, serviços, royalties, entre outros. As finanças públicas, a arrecadação tributária, receitas e despesas públicas, a própria dívida pública, porque isso tem impacto na vida das pessoas, dado que um setor público deficitário pode, em última análise, travar até investimentos ou ter uma repulsa aí com relação à arrecadação tributária, às vezes mexer em alguma alíquota de impostos ou, por outro lado, a redução dos impostos. Então, acompanhar esse cenário também é fundamental. E o mercado de trabalho, como eu já abordei aqui antes, a taxa de desemprego, a variação do emprego formal. Hoje o CAGED ele atualiza essas informações mensalmente e por isso também a gente consegue também mensurar até o nível de renda. Então, os principais indicadores econômicos existentes no mercado, eles são variados, cada um com a sua temática, e cada um tem um impacto direto nos negócios, na vida das pessoas,
de uma forma ou de outra. Então, portanto, é fundamental conhecer cada um desses indicadores. E hoje nós vamos apresentar, então, o Índice de Performance Econômica das Regiões de Santa Catarina, que é mais uma dessas, mais um indicador que poderá ser utilizado nas estratégias de negócio. Então, para começar aqui falando do Índice de Performance Econômica, tem essa imagem aqui que retrata um pouco no mundo, América Latina, Brasil e Santa Catarina. Eu quero colocar claro que nós temos muitas informações no que tange a mundo, até chegando no Brasil, e muitas vezes mensurado alguns indicadores em nível estadual, né, como um estado como um todo. Mas fica sempre a pergunta: como anda o comportamento econômico da sua região? Como é que a gente analisa, como é que a gente vê esses efeitos, essas mudanças, né, na economia global, na economia brasileira, sobre a sua cidade, sobre a sua região? O principal indicador, então, que é utilizado é o PIB, onde você tem ali, que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado. Então, quando a gente vai falar o PIB de Joinville, por exemplo, que é próximo de 25 bilhões, o que isso significa? Que em um ano, a cidade de Joinville conseguiu produzir aproximadamente 25 bilhões de bens e serviços finais, em um ano, né, no caso. Mas, o que acontece? Quando a gente fala de PIB local, regional e até, por vezes, estaduais, nós temos uma defasagem com relação à publicação dessas informações. Nesse slide aqui, uma informação. PIB caiu em 109 cidades catarinenses em 2015. Uma informação que faz referência a 2015, mas ela foi publicada no final do ano de 2017. Então, isso ocorre com o PIB local, com o PIB municipal e até estadual, principalmente aqui de Santa Catarina. Ou seja, você tem hoje, mais uma vez, mais um slide aqui, retratando que nós estamos em 2019, a última informação que a gente tem em termos de PIB é de 2016. E sabemos que a evolução do PIB regional, acompanhar isso, é fundamental para o planejamento econômico tomar decisão, para observar se a economia está de fato crescendo ou se ela está em recessão. Então a gente está passando por um processo aí de recuperação de uma crise. Então, como que está se comportando cada região do estado de Santa Catarina? Como é que a gente mensura? Como é que a gente identifica isso? E com essa defasagem ela acaba comprometendo a informação. Veja, mais um slide aqui que se trata uma reportagem aqui com a questão dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros. Aqui eu destaquei 2 anúncios, né, de férias coletivas. E aí ocorre isso numa esfera estadual, brasileira. Nesses comunicados aqui, um comunicado pertence a uma região, uma empresa de determinada região, e a outra de outra região. Então veja que são fenômenos que ocorrem e a gente precisa mensurar. Como é que se mensura isso, né? Como é que a gente chega, pelo menos, uma medida aproximada? E a proposta, então, né, foi a criação do IPER, que é o Índice de Performance Econômica das Regiões de Santa Catarina. Então, o que é o IPER? Qual que é o objetivo do índice? O que ele vem trazendo de novo para a economia do estado de Santa Catarina? Então, como a gente começou no vídeo, alguns indicadores, né, que pertencem à mensuração de nível de preços, outros de juros, outro setor externo, e o primeiro que a gente abordou lá de atividade econômica. A gente consegue mensurar como o desempenho da economia vem de fato ocorrendo. E o IPER está nessa linha, ou seja, de acompanhar a atividade econômica, o desempenho de determinada economia, e neste caso a gente pretende, ou seja, o objetivo dele é construir realmente uma estimativa trimestral da movimentação econômica das regiões de Santa Catarina e do estado como um todo. E como que a gente faz isso? Fizemos isso. O IPER foi criado a partir de indicadores relevantes que possuem relação direta com a movimentação econômica das regiões do estado. Então, o próximo slide aqui a gente já mostra quais foram as variáveis utilizadas para a criação do índice. Então, a gente tem exemplo aqui de variáveis pertencentes ao comércio exterior, variáveis do campo do emprego,
informações bancárias, informações também de frota de veículos e também de consumo de energia elétrica. Então todas essas informações, todas essas variáveis têm uma relação direta com o movimento econômico, ou seja, se a economia vem crescendo, essas informações, há uma tendência que elas estejam também em uma crescente, assim como se a economia não vai bem, essas informações de alguma maneira vai revelar, vai captar essas informações de um movimento de queda. Então por isso foi utilizado essas informações e a metodologia utilizada, né, análise de componentes principais, uma metodologia estatística, no qual a gente, a partir dessas 3 variáveis, utilizando essa metodologia, chegou numa medida em comum, que é o próprio índice, né, o IPER. No próximo slide a gente consegue já ver o resultado do IPER em 2018, uma comparação do que aconteceu em 2018 em relação a 2017. Então pega o mapa de Santa Catarina, as regiões aqui distribuídas, assim como a FACIS, que compõe as suas divisões aqui no estado, né? E o estado de Santa Catarina, no último ano, cresceu 7,12%, né? Um crescimento até significativo dado o contexto nacional. Mas veja que dentro deste crescimento em nível de estado, tivemos regiões que cresceram, né? Por exemplo, o Vale Itajaí 10,18%, assim como tivemos o Alto Vale com uma queda de 1,18%. E assim toda a distribuição do estado. Para frente a gente consegue ver também a série histórica do IPER. A gente começa o indicador, apesar de ser lançado este ano, de 2019, nós temos uma série histórica aí contadas até desde 2004 até a última informação no fechamento de 2018. Nós lançamos o IPER em fevereiro de 2019 e a cada 3 meses será divulgada, será publicada uma informação nova. A cada 3 meses teremos uma atualização deste índice. E para que serve então o IPER? Como eu disse, ele pertence ao campo das informações que mensuram a atividade econômica. Então, para que utilizaria-se então eu como empresário o IPER de Santa Catarina? Primeiro, pela questão de planejamento e tomada de decisões. Isso pertencente ao campo das empresas, as próprias associações empresariais, setor público, a sociedade como um todo e até o campo acadêmico na questão de avaliação, de análises também a partir deste índice. Então, utilizar no planejamento, tomada de decisões, o índice então é uma importante ferramenta para que se utilize nessas questões de estratégias dos próprios negócios que permeiam principalmente o estado de Santa Catarina. Segundo ponto, né, o acompanhamento e monitoramento da evolução ou involução da economia local. A gente começa lá aquela apresentação perguntando como anda o comportamento econômico da sua região. Então o IPER é uma medida que busca aproximar este comportamento. Como a gente mensura, o IPER é uma medida então protagonizada aqui pela federação, mas que poderá ser um norte aí para que possamos acompanhar o movimento econômico das regiões do estado. Terceiro, né, a mensuração dos impactos de investimentos, intempestividades e seus resultados sobre a economia local. Outro ponto que a gente destacou, né, como é uma greve dos caminhoneiros, por exemplo, como impacta uma região aqui mais para o litoral como Grande Florianópolis e como ela impactou a região do oeste. A gente consegue também mensurar a partir disso, assim como investimentos, né? Nem sempre, como eu falei lá no início, a gente consegue acompanhar essas mudanças econômicas, tanto para o lado negativo como positivo. Então, uma empresa que vem se instalar em uma determinada região, qual será o impacto dela para o movimento econômico, quanto que ela impacta no crescimento. Então, será também uma medida para acompanhar isso. E, em última instância aqui, também atender as associações e a sociedade catarinense com informação de abrangência local, podendo ser utilizada como referência em suas regiões. Então, ela passa por uma questão até institucional, uma informação que tem uma relevância local. Ou seja, quando a gente pega bastante informações, como eu abordei, indicadores em nível
mundial, em nível brasileiro e até de Santa Catarina. Agora uma informação que a gente tenha em nível local. E só para citar o exemplo de empresas que utilizaram, poderiam utilizar essas informações. Tivemos o caso recente aí de uma empresa de turismo, onde ela queria captar realmente clientes para o seu segmento. E a gente sabe, como eu bordei lá também, a questão do desemprego em massa, né? Ou seja, cresceu bastante no país nos últimos anos. E isso acaba impactando fortemente ao setor terciário, que a gente chama, né? Comércio, serviço, próprio turismo. Mas no campo ali do seu planejamento, ela estava procurando quais foram as regiões, quais foram os locais onde os impactos da crise não foram tão significativos como foi na média nacional. Então, que mercado que eu vou atingir, que mercado que eu vou fazer uma campanha de vendas. E aí, ela descobriu que algumas regiões, na época, né, que foi feita uma análise, que as regiões mais pro oeste do país não tinham sentido tanto esses impactos, assim como o estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste paranaense e até o oeste de Santa Catarina. E ali é onde ele, vamos dizer assim, direcionou a sua campanha de vendas. Mas você que é uma empresa que quer falar com umas regiões, ou quer falar com uma região que está realmente em queda, cada um vai utilizar da maneira que for realmente de interesse. Outro ponto que eu posso destacar, uma outra empresa viu esse indicador e falou: as regiões que eu atuo é essa e essa. Como é que a gente consegue prever alguma tendência aqui para essas regiões? Eu preciso fazer também o planejamento de vendas. Então, o interesse era realmente atingir 3 regiões do estado da Santa Catarina. Ali é o mercado que ela atua e precisa entender. Então, ou seja, o IPER também foi utilizado para esta finalidade. E mais um slide aqui que mostra a importância. Vivemos a era da informação, seja nós como sociedade, nós até como empresa aqui que eu estou direcionando a fala, precisa cada vez mais estar antenado, estar atualizado através de indicadores, através de informações. E isto já se traduz em valor de mercado, né? Uma empresa cada vez mais informada, melhor será ela no que tange as suas estratégias de negócio, melhor será a sua própria produtividade, o seu desempenho, né? E, Leonardo, para eu acessar essas informações, como é que eu chego no IPER de fato? Como é que eu posso fazer um estudo? Como é que eu posso fazer uma análise? Então, nós disponibilizamos essas informações através do site da Facisc, que está no slide. Lá no final do slide, está mudando aqui um pouco aqui a questão do site da Facisc, mas no campo da economia e estatística, acessando ali você tem todo o IPER, como que essa metodologia foi montada, os últimos resultados, e ali você pode fazer a sua consulta. Então, o IPER de Santa Catarina, para termos uma sociedade mais informada, mais preparada, mais competitiva e assim fazer uma Santa Catarina cada vez melhor. Com isso eu vou finalizando o vídeo e espero que realmente tenham levantado algum questionamento, algum interesse nesse sentido, para que possamos utilizar cada vez mais informações e, como eu digo, indicadores econômicos poderá ser uma ferramenta aí de estratégia de negócio, uma estratégia de decisões que cada empresa poderá utilizar assim como for necessário. Pessoal, então podemos ver neste vídeo o quanto é importante a utilização de indicadores econômicos na gestão empresarial. Abordamos também o que é o IPER, né? E o que ele pode ser, então, de fato, utilizado na sua empresa. A gente sabe que o mundo vem se tornando cada vez mais desafiador, as coisas, as mudanças que vêm ocorrendo no mundo é cada vez mais impactante na vida das pessoas e dos negócios, e é tão trivial acompanhar isso e acompanhar de uma maneira que hoje nós podemos utilizar, que são os indicadores econômicos. Desta forma, então, concluímos esse vídeo. Desejo sucesso a todos e até uma próxima.